Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar das infrações tributárias e das suas consequências. Bom, infração tributária é alguma coisa que você tem que evitar cometer. Mas para evitar cometer alguma ação, era interessante você saber qual ação você deve evitar. E que consiste, como o fisco encara isso. É isso que nós vamos tratar hoje. Quais são as infrações tributárias que você, empresário responsável por uma pessoa jurídica, deve evitar cometer para não ser submetido às sanções do fisco. Gente, o nosso canal ele é voltado para o micro e pequeno empresário. Esse é o nosso objetivo maior. Mas o que a gente vai contar hoje é para qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer tamanho. Contanto que ela esteja no Brasil, isso está valendo para ela. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Por isso que eu acho que eu posso ajudar você um pouquinho nessa. Vamos lá? O que são infrações tributárias? Gente, a infração tributária, aliás, todo o tributário brasileiro, ele está normatizado na Lei 1572 de 66, ou seja, anterior à Constituição. Esse é o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, portanto, foi recepcionado pela Constituição de 88. Se você me perguntar, Elizabeth, se eu souber o Código Tributário de cor, eu não vou cometer nenhuma infração tributária, eu te respondo quem dera. Porque existem várias leis extravagantes que a gente... Extravagante quer dizer o seguinte, lei que não está dentro do código. É uma lei, tem várias leis extravagantes que o contribuinte é obrigado a observar. Hoje nós vamos tratar do grosso da infração tributária, mas ela está descrita em várias leis. Agora, cada segmento tem o seu conjunto de normas. Por exemplo, o pessoal que trabalha com importação e exportação, ou seja, o aduaneiro, ele não tem necessidade de saber quais são as regras para quem tem uma padaria. E nem quem tem uma padaria se interessa pela normatização do aduaneiro. Então, cada segmento tem a sua peculiaridade. Hoje, o que a gente vai tratar é do esqueleto da coisa, que é comum a todo mundo, ok? Então, vamos lá. O que são infrações tributárias? É o desrespeito ou a não observação à legislação tributária. O que é legislação tributária? São todas essas leis extravagantes que estão por aí. E no tributário, todo ano tem uma, se não é todo mês. As infrações tributárias, elas têm penalidades. Não pagar tributo é a pior delas. E descumprimento de obrigações acessórias. Então, o que trata a infração tributária? Obrigação principal, não pagar tributo, e obrigações acessórias, que são todas as normas que existem para facilitar ao fisco a fiscalização do contribuinte. Então, são normas que favorecem ao fisco. E aí você não pode errar e você é obrigado a fazer. E toda vez que você não cumprir uma obrigação principal, uma obrigação acessória, ela se torna em principal, ok? Qual o alcance da interpretação da infração tributária? Sim, o que é infração tributária? Tem um conjunto de normas que definem a infração tributária. E como isso é interpretado assim, de maneira bem minimalista, né? bem no esqueleto. Recolhimento de valor incorreto.
Gente, incorreto, entenda menor, porque quem recolhe incorretamente a maior gera um crédito tributário, logo não é uma infração. Então, o recolhimento a menor é uma infração tributária. Registro incorreto dos ativos e patrimônio. Você é obrigado a registrar todos os seus ativos e todo o seu patrimônio. O que é ativo? Ativo é dinheiro. E o que é patrimônio? Aquela moto, aquela caminhonete que a empresa tem, é um patrimônio e isso deve ser registrado. Falta de documentos obrigatórios. Tem documentos que são obrigatórios. E tem documentos obrigatórios para todo mundo, que é igual. E tem documentos obrigatórios para determinados segmentos. Então, você tem que saber quais são os obrigatórios para o seu segmento, ok? Falha na entrega de declaração. Falhou na entrega de declaração, sinaliza para o fisco, ele vai atrás de você. Descumprimento de quaisquer obrigações acessórias. Gente, a lei diz que é descumprimento de obrigação acessória. Não diz que se for ela pequenininha ou se ela for grande, o descumprimento é diferente. Não diz isso. Tá? Não importa o tamanho da coisa. Descumpriu, pode ser penalizado, é entendido como uma infração tributária. Tudo bem? Alcance da interpretação da infração tributária. Recolhimento de valor a menor, registro incorreto de ativo e patrimônio, falta de documentos obrigatórios, falta na entrega de declaração e descumprimento de quaisquer obrigações acessórias. Como o fisco entende a infração principal? Bom, gente, o fisco, todo ele, é funcionalismo público. Gente, o fisco, na verdade, tem muito poder. Por quê? Porque é o único segmento do funcionalismo público que está 2 vezes na Constituição Federal. Estão sendo normatizados de alguma forma 2 vezes na Constituição Federal. Na reforma tributária está ele de novo. Então, o fisco, ele não pode fazer nada que a lei não diga que é para fazer. O alcance da interpretação tributária, segundo o fisco, é normatizado pela lei. Então, como o fisco entende a infração tributária? A atividade é regrada à lei. A lei diz o fisco executar. O fisco não faz absolutamente nada que não está na lei, porque se ele fizer, ele está fazendo errado. Por isso existe os feitos da Fazenda Pública, que é uma vara judicial que tem tudo quanto é estado. Para quê? Para julgar ações do fisco estadual e de todo o fisco municipal daquele determinado estado. Então o fisco sabe disso. Sabendo disso, ele não desvia da lei. Acontece erros, claro, gente, acontece em qualquer lugar. Mas, de uma maneira geral, o fisco é obediente à lei, porque ele é regrado, ok? O fisco entende a infração tributária como infração por omissão. O contribuinte não fez o que devia fazer. A infração pode ser por ação. O contribuinte fez o que não devia fazer. A infração pode ser involuntária, um equívoco. A infração pode ser voluntária. E a infração voluntária tem essa divisão entre dolo, fraude e simulação. Tudo isso está na lei. O que é dolo? Dolo é quando você comete a infração tributária querendo cometer. O seu objetivo é enganar o fisco. Então, houve uma intenção. Você fez porque teve a intenção.
por isso ela é voluntária, tá? Fraude. A fraude consiste no seguinte, em impedir ou retardar o fato gerador da obrigação. O fisco só pode agir, a multa só age, a alíquota só age quando existe um fato gerador. Então, quando o contribuinte, pode ser pessoa física, mas aqui nós estamos tratando de pessoa jurídica, mas a regra é a mesma. Quando ele tenta retardar ou impedir a incidência do fato gerador, ele está cometendo uma fraude, ok? E simulação? Simulação é acordos de vontade para enganar o fisco. Por exemplo, acontece muito no ramo imobiliário. Eu vou comprar o seu apartamento. Aí eu combino com você, ó, amigo, você quer 100 mil. Vamos fazer o seguinte, eu te dou 20 por fora. E na escritura, vamos colocar 80. Eu pago menos tributo e você também. Isso é simulação, tá? Quando há um acordo de vontade. Isso normalmente acontece na compra e venda. Ah, mas pode acontecer na prestação de serviço? Claro que pode. Eu quero um serviço seu. Você cobrou R$100. Eu te pago 80, te dou 20 por fora. Então, quando eu te pago 80, eu tenho uma declaração só de 80 e você declara que só recebeu 80 e 20 a gente escapou do tributo, ok? Claro que hoje em dia isso ficou um pouco mais difícil, né? Eu vou explicar a vocês já já por quê, mas ainda existe bastante. Gente, toda infração tributária é punida pelo fisco. E o que quer dizer isso? Ah, teve um equívoco. Se esse equívoco não for reparado e o fisco chegar, está multado. Está multado do mesmo jeito? Não é bem assim. Quando o fisco percebe que houve um equívoco, a multa é branda. Quando o fisco entende que houve ou dolo, ou fraude, ou simulação, aí a multa fica bem pesada. A Elizabeth, o fisco consegue ver isso? Claro que consegue. Tem trocentos indícios que mostram para o fisco como isso acontece. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Hoje não, porque esse aqui já está bem grandinho. Mas eu vou mostrar para vocês quais são os indícios corriqueiros que o fisco acaba percebendo essa coisa aqui, tá? Vamos nós? O que são sanções tributárias? Gente, a sanção tributária ela é exatamente a punição. A sanção tributária ela está descrita em lei. Quando a lei diz que aquilo é errado, que aquilo é uma infração, a própria lei diz qual é a sanção que vai incidir em cima daquele descumprimento, tá? Então, a sanção ela é punição, normalmente multa, imposta pelo fisco ao contribuinte ou terceiros. Ah, mas o terceiro também é punido? Claro que é. Acabei de falar da questão da compra e venda de imóveis. Tem um terceiro envolvido nisso, né? E quando ele se envolve, ele está sujeito às penalidades também. Não é só o contribuinte, porque tem infrações tributárias que o contribuinte não faz sozinho. Ele precisa de um terceiro para complementar essa ação. E quando esse terceiro entra no jogo, nós chamamos de conluio, em direito isso é chamado de conluio, ele também visa prejudicar o fisco. E se ele visa prejudicar a ação do fisco, ele também é punido, tá? As sanções, ou seja, punições, elas variam de acordo com a gravidade da infração
tributária. Quem é que diz a gradação dessa infração é a lei, não é o fiscal, ok? A gradação é violação de lei específica, porque cada lei vai dizer qual é o tamanho da sanção. Porte da empresa. Gente, tem uma empresa ali, pequenininha, microempresa, vamos lá, de fotocópia, de xerox. Aí você pega Boticário. Tem o mesmo porte? Não é possível, tá? Um equívoco feito pelo cara da xerox ali, da fotocópia, é visto com tamanho. A mesma infração cometida por uma empresa grandona, a gente vê, o fisco vê com outros olhos, né? Por quê? Porque em direito a gente tem um jargão que diz que o fisco deve tratar os iguais, cometer a mesma infração, na medida da sua desigualdade. Então, quando tem essa desigualdade, isso será considerado, né? Porque a empresa grandona, ela tem contador, ela tem especialista, ela tem consultor, tudo à disposição dela. O pequenininho não tem nada disso. Então, o equívoco de uma empresa pequena e de uma empresa grande, isso é considerado porque a gente tem que olhar para o porte da empresa. Outra coisa que gradua a sanção tributária é o histórico de reincidência. Gente, tem aquela empresa, e tem, podem acreditar, que toda vez que o fisco vai, ele multa a mesma coisa. Rapaz, o cara não aprende, ele faz sempre a mesma coisa, o que a gente chama de reincidência. E é um contribuinte contumaz, quer dizer, toda vez que o fisco chega, o fisco encontra a mesma infração. Ele não quer aprender. Claro que a sanção dele vai ter um valor maior, vai ser majorada, porque ele dá trabalho ao fisco de maneira constante, tá? Tipo infracional, dependendo da infração. O tipo, quer dizer, a definição dessa infração é o tipo. O tipo está na lei e cada lei diz qual é a penalidade de cada infração. Então, o tipo de infração que é detectado pelo fisco gradua a sanção tributária. E o tipo penal. Uau! Pois é. Tem muita gente que acha que fisco é só civil. E não é. Ele é penal também. Existe uma lei chamada Crimes contra a Ordem Tributária. E quem cai nesses crimes é o que popularmente a gente chama de crime de colarinho branco, porque não é um crime cometido pelos pequenos, é um crime cometido pelos grandes. Então, dependendo do crime, há um tipo penal. E aí a questão não será resolvida na instância civil, e sim na instância penal, da cadeia, tudo isso, tá? Como regra geral, as sanções tributárias são financeiras. É uma regra geral. Quer dizer que tem exceções? Tem regras específicas? Tem sim. Então vamos lá. Geralmente é a multa. Aí você não pagou a multa. Não quis pagar, não tinha dinheiro, tudo bem. Você é inscrito em dívida ativa. A dívida é ativada sempre. A dívida com o poder público é ativada sempre. E o que pode acontecer? Ações judiciais, que pode ser civil ou penal. E quem te enquadra? O fisco, tá? Você, mesmo assim, você não se mexe. Inatividade da inscrição
no município ou estado ou Distrito Federal. Você tem uma inscrição para trabalhar. Tem uma inscrição ou no município ou no estado, ou no Distrito Federal. Aí você foi multado, tá nem aí, não tá dando bola. A sua inscrição estadual ou municipal vai ser inativada. E o que isso acontece? O que isso acarreta? Acarreta o seguinte: se você não tem inscrição, você não emite nota fiscal. Se você não emite nota fiscal, você não pode vender. E se você não pode vender, você não tem receita. E agora? Está começando a ficar complicado? E a nível de município, estado, Distrito Federal, é inativação da inscrição. A nível da Receita Federal, perda do CNPJ. E agora? E tem mais uma coisa. Para você emitir nota fiscal, você tem que ter uma inscrição ou estadual ou municipal, porque são esses órgãos que controlam isso. Agora, a União vai lá e caça o seu CNPJ. Agora, isso tudo, se acontecer no Simples, nem precisa chegar a tanto, ele já está fora do Simples, já foi expulso. Por quê? Porque no Simples você não pode ser multado. Porque se você tiver uma multa, o órgão que te multou já encaminha isso para a central do Simples, o Conselho Gestor do Simples Nacional te exclui do Simples. Tem um outro vídeo que a gente explica o seguinte: tem uma declaração que não tem multa, tá lá, procura o vídeo e olha. Não tem multa. Eu acho que é a única declaração que você não é multado se você não apresentar, que é a declaração única do Simples Nacional, que é feita uma vez por ano. Mas quando você não apresenta, o que acontece? Você não pode emitir o DAS, que é uma declaração mensal. Você não pode emitir e você não pode pagar. Ok. Então, enquanto você não entrega a outra declaração, você não pode ter DAS. Se você não emite o DAS, você começa a ser multado. Por quê? Porque o atraso do DAS gera multa. E enquanto você não regularizar, você não vai poder emitir nota fiscal, porque a sua inscrição municipal estadual será suspensa. Aí você não apresentou a declaração, você não pagou DAS, está sendo multado, a sua inscrição municipal estadual está suspensa, e aí, ficou bom? Então é melhor declarar. Para que vai fazer uma dor de cabeça dessa? É que o contribuinte não entende que o fisco tem mecanismo e gente hoje muito competente, intelectualmente, muito competente. Eu, por exemplo, eu fiz Direito e Economia. Claro que eu tinha outras pós-graduações, mas o meu cargo maior, a minha capacitação maior foi mestrado, Direito e mestrado em Economia. Mas hoje em dia isso é comum. No meu tempo eu era exceção, hoje em dia isso é comum. Quase tudo quanto é fiscal de renda, a gente tem graduação e pós-graduação. Graduação todos têm. Agora, pós-graduação, a maioria. O pessoal está muito bem preparado. Beth, mas por que ele não vem atrás da gente com uma frequência maior? Porque não há pessoal. Falta pessoa física para trabalhar, porque eu fiz trabalho o tempo todo, mas falta pessoa física para trabalhar. Mas quando ele chega na sua empresa, você pode ter certeza que ele já sabe tudo que ele vai fazer ali. Tudo. Então, na verdade, ele está indo te dar uma oportunidade de resolver aquela questão da maneira mais amigável possível. Ok? A regra geral é a financeira, mas tem inscrição no dívida ativa, ação civil e penal, inatividade da inscrição no município ou no estado e a perda do CNPJ. E se você perder o seu CNPJ, difícil você recuperar, você vai ter que resolver
toda essa questão. Então, se você vai ter que resolver essa questão da maneira mais dolorosa e financeiramente maior, não é muito melhor você tentar não cair nessa situação, não chegar até lá? O fisco, antes de multar, ele comunica o contribuinte. É uma prática fiscal. Comunica o contribuinte, dá a ele um prazo para ele resolver a questão. Ah, Beth, eu não tenho dinheiro para pagar. Acontece. Parcela. Vai lá, faz o requerimento, parcela. Tudo tem um jeito. Agora, o que você não pode é deixar chegar numa situação onde o jeito fica muito mais complicado, ok? Gente, o fisco, como eu disse, é muito bem treinado. E tem infrações tributárias que no treinamento o fisco visa, é aquilo ali, ó. Claro que o fisco vai olhar outras coisas, vai olhar todas as coisas, mas tem ações que são específicas, que qualquer fiscal, quando vê, dá alerta. E elas são evasão fiscal, olha o nome, evasão. O que é isso? É quando o contribuinte usa de mecanismos ilegais para pagar menos tributo, o que a gente chama de fraude, tá? São mecanismos, contas, ferramentas que ele usa para pagar menos tributo. Outra é a sonegação fiscal. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na definição de sonegação fiscal. É a omissão ou ocultação de valores ou bens. E a ausência de recolhimento de imposto, que pode ser voluntário ou involuntário. Deixa eu falar uma coisa aqui na sonegação fiscal. Eu vejo, e vejo muito, todo mundo na própria internet que fala de gestão de empresa, não financeira, porque o pessoal quase não fala nisso, mas na gestão mesmo administrativa, eu vejo todo mundo falar o seguinte: não tire dinheiro do caixa sem registro, não misture o seu dinheiro com o dinheiro da sua empresa. Entenda que o seu dinheiro é diferente do dinheiro da empresa. Só que ninguém te diz por que isso é tão importante. Então presta atenção que eu vou te dizer por quê. Sonegação fiscal é omissão ou ocultação de valores ou bens. Mas vamos nos valores. Eu cheguei na sua empresa, vamos lá, uma empresa de cosméticos, e comprei um batom. Paguei com Pix. O Pix vai para sua conta. Quando você vai sair da sua empresa que vende cosmético, alguém da sua casa liga dizendo que você precisa passar no supermercado para comprar alguma coisa. Você sai da empresa e usa aqueles R$80 que eu paguei o batom para comprar o que você precisa no supermercado, vai para casa e fica esquecido daquilo. Só que quando eu paguei o Pix para sua empresa, a Receita Federal ficou sabendo. Por quê? Porque está integrado. A Receita do Estado, que é a ICMS, Circulação de Mercadoria, também ficou sabendo. Por quê? Porque é integrado. Então vamos lá. Quando o fisco chega, está faltando os R$80. Ah, mas foi os R$80 que eu paguei no supermercado. Mas a gente tem aqui no canal uma aula que a gente diz o seguinte: não confie na sua mente, porque ela vai te trair. Porque é normal, você faz trocentas coisas durante o dia, você vai lembrar? Não vai, mas o fisco vai cobrar. Vai cobrar, e uma coisa eu te digo: quem faz isso
Não faz uma vez, faz várias. E se tiver várias, o fisco vai entender que é sonegação fiscal. Se ele entender que é sonegação fiscal, é crime contra a ordem fazendária. Se o fiscal não tiver de bom humor, se você tratou ele mal, ou se ele já foi na sua empresa algumas vezes por causa da mesma coisa, ele pode perfeitamente te enquadrar. Ah, Beth, mas eu vou conseguir derrubar isso, porque afinal de contas foram R$80. Sim, a lei não diz se é 80 ou se é 800 mil. A lei diz que você não pode ocultar valores. Eu acho que por R$80 você vai conseguir desmontar uma tese de sonegação fiscal de último grau. Mas concorda que vai te dar trabalho? Vai te dar um bom trabalho. Então, quando dizem para você não tira dinheiro do caixa da empresa sem botar um recibo, sem explicar aquela conta, porque todo empresário ele tem uma coisa chamada prolabore. Então, esse dinheiro, esses R$80 que ele tirou do caixa, tem que sair do prolabore dele. Eu vou ensinar para vocês por que tem que ter esse equilíbrio e como o fisco vê isso, mas é um vídeo que eu vou fazer mais para frente. Mas esse equilíbrio, de onde saiu para onde vai, tem que estar escriturado, gente. Porque se não está, além de faltar dinheiro no caixa, a escrituração está errada. Aí o fisco faz uma festa na sua casa. Essa é a visão do fisco, ele vai lá para isso. E você insiste em fazer toda a internet avisando. Não tire dinheiro do caixa sem botar lá um recibinho, uma coisa qualquer, avisa a quem vai escriturar o caixa. Não misture o seu dinheiro com o dinheiro da empresa, porque isso é sonegação fiscal. O fisco vai lá e te pega. E é uma lei severa, porque sonegação é crime contra a ordem fazendária. Legal? Gente, recolhimento de tributo, ausência de recolhimento, involuntário ou voluntário, tanto faz. Tem multa do mesmo jeito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, isso é uma coisa que todo mundo confunde. Presta atenção. Evasão fiscal. E aqui é elisão fiscal. A elisão fiscal é legal. A elisão fiscal é o planejamento tributário. São mecanismos legais para pagar menos tributo. Só para você saber, eu fui comprar o batom lá naquela loja de cosméticos, né? As lojas de cosméticos, mercado de cosméticos, ele tem benefício fiscal. Tudo bem que ele não usa porque ele não sabe, mas ele tem. Se ele usar no planejamento tributário dele esse benefício fiscal para pagar menos tributo, ele fez uma elisão fiscal que é legal, porque o mecanismo é legal. Agora, quando ele usa mecanismo ilegal para pagar menos tributo, ele comete evasão fiscal, ok? Gente, quais os tipos mais comuns de infração tributária? Ah, Beth, são todos esses? Claro que não. Eu estou falando os mais comuns. Documentação fiscal incompleta. Está multado. Não armazenamento de documentos fiscais. Gente, tem que armazenar os benditos documentos. Hoje é mais fácil, você armazena numa pasta do computador. Antigamente você tinha que armazenar fisicamente. Por quê? Porque se o fisco chegar lá e pede uma documentação anterior, você tem que dar. E se você não tiver, não armazenou os documentos fiscais. Erro na emissão de documentos fiscais. O erro está assim, o valor está errado, o contribuinte está errado, a mercadoria que saiu da sua empresa para ir para não sei para onde, mas o endereço está errado, a documentação fiscal,
não pode estar errada. Por quê? Porque ela induz o fisco a erro. E o fisco não pode errar. Então o fisco primeiro te multa para depois ele errar, tá? Atraso na entrega de obrigações tributárias. Qualquer obrigação que você tenha que entregar, via de regra, são declarações, né? Tem declaração, quando você paga uma guia, você declara, quando você tem que fazer um relatório, você declara. Então, quando tem atraso na obrigação tributária, então, documentação incompleta são as mais comuns, né? Documentação incompleta, não armazenamento de documentos fiscais, erro na emissão de documentos, atraso na entrega. Como evitar a infração tributária? É fácil, né? É fazer tudo certinho. E como você faz tudo certinho? Tendo um planejamento tributário. Gente, isso é primordial. Na hora que o contribuinte entender que ele tem que planejar, a vida dele melhora. Um contador atencioso. Teve um contador na minha vida, era de um conglomerado. O conglomerado inteiro eu multei, menos a dele. E eu tentei, voltei várias vezes, nunca multei ele. Por quê? Porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e ele era extremamente zeloso. Então, quando o contador sabe o que está fazendo e é zeloso, ele não deixa a empresa dele cometer infração tributária, mas não comete mesmo porque não passa por ele. Eu tenho uma amiga que era empresária que ela diz assim: a minha contadora não me dá todas as informações que eu preciso. E eu perguntei para ela: ué, por que você não troca de contador? Ela: não, ela é mais barata. Aí eu parei de discutir, não é? Porque se a contadora é barata, mas a multa normalmente sai cara, mas cada um tem o seu direito, né? Um contador zeloso, observar a legislação tributária do seu negócio. Eu já falei, cada negócio tem o seu. Então, do seu negócio. Se capacitar para entender e usar as ferramentas. Por exemplo, planejamento tributário é uma ferramenta. Você entender, você empresário entender para poder utilizar. Porque se você não se capacitar, convenhamos, a empresa não vai resistir muito tempo. Ah, Beth, só por isso que as empresas pequenas caem. Gente, está vendo tanta empresa grande aí fechar? Esse ano está um festival. Por quê? Porque falhou no financeiro, gente. Não tem ninguém que fale nesse país e que tenha dinheiro no bolso. A empresa não tem. Pode ser que o empresário, a pessoa física, tenha, porque o dinheiro não se mistura. Mas a empresa não tem dinheiro, porque se ela tivesse, ela não ia falir. Então, como que a empresa não fale? Quando o seu gestor se capacita. Capacitar a sua empresa, a sua equipe. Compliance fiscal. Isso quer dizer o seguinte: estar sempre em conformidade com a legislação tributária. Gente, o fiscal não tem a competência para dizer se o contribuinte está legal ou ilegal. Ele diz, o fiscal diz, que a empresa está em conformidade com a legislação tributária, ok? Então vamos lá, como evitar planejamento tributário, contador atencioso, observar a legislação tributária do seu negócio, se capacitar para entender e usar as ferramentas, capacitar a sua equipe e estar em conformidade com a legislação tributária. Cometi uma infração fiscal, e agora? Infração fiscal, infração tributária, tudo a mesma coisa. Então vamos lá, tem jeito? Tudo na vida tem jeito, se você quiser. Tem. Então vamos lá. Se foi falta de pagamento, paga ou parcela. Tudo bem? Se foi desrespeito a uma legislação específica, revise, examine bastante, emite novos documentos com notas explicativas. Tem um vídeo no nosso canal dizendo o que é nota explicativa.
com informações precisas e detalhadas, garantindo a conformidade fiscal. Então, se você infringiu uma lei, revisa a documentação, faça outra documentação. Nas notas explicativas, explique a sua situação de maneira precisa e objetiva. Vai contar história imensa que a vizinha, não sei o que ninguém vai ler. Então, seja curto e grosso, vá lá no ponto e explique o que houve, por que você está fazendo a correção, tá? Depois que você fizer essa correção, se for o caso, pagou ou parcelou, apresente as correções em relatório ou declarações à unidade fazendária competente. Se for União, Estado, Distrito Federal ou município, porque cada um tem a sua competência, tá? Gente, uma coisa importante. As correções não geram penalidades se forem efetivadas antes da ação do fisco, antes da notificação, tá? Se ela for efetivada antes da notificação, ela não gera punição que o fisco dá, né, daquelas leis, mas geram multa pelo atraso. Então, não confunda, a multa pelo atraso o próprio sistema vai atualizar, porque o fiscal nem precisa estar lá para fazer isso, mas impede a ação fiscal. Mas como impede? Se você comunicar. E como impede? Se você corrigir, explicar nas notas explicativas, né? E o fisco com certeza vai entender. E se tiver com falta de pagamento, você tem que pagar. Gente, por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, mande para alguém que você acha que precisa. Se você teve alguma dúvida, se inscreva no canal e apresente as dúvidas para a gente, que a gente vai responder com a maior boa vontade, com o maior carinho, para resolver as suas questões. Até a próxima, se Deus quiser, tá?